As Cartas aos Coríntios, parte 2. Em nosso primeiro vídeo, abordamos o contexto e o conteúdo da primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. E, no vídeo de hoje, veremos mais detalhes sobre a segunda carta enviada a esta igreja, que foi escrita pouco tempo depois da primeira. Antes de falarmos até mesmo sobre o motivo de Paulo ter enviado uma segunda carta pouco tempo depois, vamos relembrar o contexto histórico dela. Corinto era uma cidade próxima de Atenas e um dos principais portos do Império Romano. Essa cidade era uma verdadeira capital cultural que recebia pessoas, ídolos e mensagens do mundo inteiro. O desafio que Paulo enfrentou era justamente desintoxicar esta igreja da mentalidade e de comportamentos mundanos, deixando para trás todo o paganismo. Mas por que Paulo precisou escrever uma segunda carta, afinal? Na primeira carta, Paulo usou algumas palavras fortes para corrigir e recebeu notícias de como as pessoas estavam reagindo à sua carta. Falsos professores negavam a autoridade do apóstolo e o caluniavam sem temor. A segunda carta foi usada por Paulo para defender sua posição e denunciar aqueles que estavam distorcendo a verdade. É fato que os irmãos de Corinto leram a primeira carta e cumpriram algumas orientações, mas persistiram em certos erros e responderam ao apóstolo demonstrando que haviam se entristecido com a mensagem, pois sentiram a tristeza, raiva e vergonha de Paulo em relação aos seus erros. É por isso que, logo no início da carta, ele esclarece: quem me alegrará senão vocês? Escrevi como escrevi, para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Nos primeiros capítulos da carta, Paulo faz uma longa descrição do ministério cristão, aquilo que o impulsiona a seguir em frente, mesmo lidando com dor, angústia e perseguição. E para isso, usa a ilustração de sermos como vasos de barro, carregando um conteúdo precioso. Como mencionamos no vídeo anterior, o apóstolo teve problemas com muitos líderes daquela comunidade, e por isso, precisou defender seu próprio ministério diversas vezes. Nessa correspondência entre a primeira e a segunda carta de Paulo, podemos entender que muitos duvidavam de sua autoridade, pedindo inclusive cartas de recomendação. O apóstolo, porém, não se submete a isso e afirma que a própria fé e conduta dessa igreja testemunhavam ao seu favor. Eles eram sua carta de recomendação. Desde os dias dos apóstolos, o dinheiro parece ser um problema na igreja. Em diversas cartas de Paulo, vemos menções a colaborações financeiras destinadas às igrejas mais carentes, ou seja, as que mais precisavam de ajuda. A igreja de Corinto, como já vimos no último vídeo, era rica em dons. Eles tinham fé, entusiasmo, conhecimento e amor. Paulo os encorajou a buscarem a excelência também nas doações, dizendo: assim como vocês se destacam em tudo, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Já prevendo as críticas que receberia, porém, Paulo deixa claro que não está pedindo que esta comunidade doe tudo ao ponto de empobrecer. Na verdade, o objetivo do apóstolo era trazer paz e tranquilidade aos irmãos mais carentes. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. Em quase todas as cartas do Novo Testamento, encontramos alertas contra falsos mestres e ensinos enganosos. Este sempre foi um problema para a Igreja de Cristo, que precisou, ao longo de toda a sua história, se defender e se manter firme diante de heresias, desencorajamentos e ciladas. Os inimigos do Evangelho que Paulo confrontou ao fim da segunda carta aos Coríntios eram bem específicos e tinham motivos ainda mais claros. Eram estes os superapóstolos, figuras particularmente orgulhosas, que se exaltavam e se enalteciam segundo os padrões humanos. Eles ganhavam muita moral entre os irmãos da igreja por falarem muito bem, serem ricos e enumerarem seus grandes feitos. A admiração dos coríntios por eles era preocupante, pois estes homens não demonstravam a postura sacerdotal e sacrificial que Jesus Cristo instaurou como padrão de conduta do servo cristão. Por isso, Paulo os alerta: não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Para defender sua posição como verdadeiro apóstolo de Jesus, Paulo precisou relembrar os irmãos de suas credenciais. Afinal,
Ele era um verdadeiro israelita, descendente de Abraão. Em sua defesa, Paulo seguiu listando tudo o que enfrentou no serviço a Cristo. Foi preso, humilhado e açoitado. Sofreu naufrágios e todo tipo de ameaça. Trabalhou incessantemente. Foi privado do sono. Enfrentou o frio e a nudez. O grande apóstolo dos gentios ainda concluiu dizendo: se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram minha fraqueza. A maior diferença entre a primeira e a segunda carta de Paulo aos irmãos de Corinto está, sem dúvida, no seu tom. Enquanto a primeira carta é prática, esta é muito mais pessoal. Se em 1 Coríntios o foco de Paulo estava no caráter da igreja, lidando com perguntas sobre liberdade e dons espirituais, em 2 Coríntios o foco está no apóstolo, que, abrindo seu coração, demonstra seu profundo amor por esta igreja. Paulo defende sua autoridade, não para se mostrar superior, mas porque entendia que sua aceitação era essencial para que eles seguissem seus conselhos. Enquanto na primeira carta, Paulo alerta a igreja sobre as influências pagãs da cidade, o alerta agora era sobre a confusão causada pelos falsos mestres da igreja. Em ambas as cartas, encontramos correções essenciais para que a igreja se fortaleça e permaneça firme no verdadeiro evangelho. Se você gostou deste vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal para não perder os próximos. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!